Olá, 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 meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos. Nós estamos começando a nossa aula, turma. Dê um like para a saúde, tá bom? Então, comecem a deixar aí o likezinho de vocês na nossa aula. Comecem a compartilhar aí a nossa aula com os amigos, com os professores, né? Vão compartilhar esse like para a saúde com a família, tá bom, turma? Eu sou a professora Lauriana Queiroz. A gente vai abordar hoje uma temática maravilhosa, vocês vão gostar demais. E essa aula, turma, ela é especial não só para vocês, nossos alunos, né? Como eu já prometi, essa aula é feita para vocês, por vocês, mas também essa aula vai servir muito para a família, para os colaboradores da escola, para os nossos professores, né? Para a nossa comunidade em geral. Então, a gente vai abordar, turma, os efeitos da obesidade para a população, tá bom? Então, chama todo mundo para assistir. Já presta atenção, aumenta o volume aí da TV, tá bom? Porque hoje esse assunto é muito importante para todos nós, tá? É um assunto recorrente. Infelizmente, nós ainda temos um grande crescimento de obesidade, né? De maus hábitos que acabam decorrendo aí, acabam transferindo maus hábitos. Esses maus hábitos acabam levando a doenças crônicas, né? Como a hipertensão, diabetes. Então, turma, é sempre importante nós falarmos sobre obesidade, discutir esse assunto e, é claro, tirar dúvidas, tá bom? Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem algum questionamento para falar, para fazer, e vocês fiquem aí à vontade, turma. Perguntem, participem, interajam, tá bom? Deixa lá no meu Instagram também, ó. Meu Instagram, professora Lauriana Queiroz, certo? Procura lá no Instagram, deixa a perguntinha de vocês. Uai. Deixa a perguntinha de vocês. É sério? Tá me trollando? Tá bom, me procura lá, manda um direct, manda uma mensagem. Professor, eu assisti a sua aula, dei um like para a saúde, falando sobre obesidade. Então, eu tenho uma dúvida. Manda a dúvida, tá bom? Com todo carinho eu vou responder, com toda atenção vou responder. Não vou deixar vocês na mão, certo? Então, oi? A gente vai falar sobre obesidade. Fechou, turma? Vem comigo. Inicialmente, eu quero saber o que merece um like na sua saúde. A nossa disciplina é dê um like para a saúde, certo? Eu já aprendi, ó, que em Libras, dê um like para a saúde, né? Eu quero saber o que é que merece um like na sua saúde. O que é que você faz de bom, de saudável, que na verdade merece um like. De verdade merece um like. Coloca aí para mim, turma, no nosso chat. Faz uma reflexão, se questiona aí, tira aí da cabecinha, né? Comenta aí com seus colegas em sala de aula o que é que merece um like na sua saúde. Vocês acham que tem muitas coisas que merecem like? Ou tem mais coisas que merecem dislike? E aí, turma? Vou deixar aí um minutinho na tela, tá bom? Um minutinho só para vocês começarem a se movimentar aí do outro lado da telinha para a gente compartilhar alguns pontos que merecem like na sua saúde, na minha saúde, na nossa saúde, tá bom? Um minutinho, Neres.
Muito bem, turma. E o que merece um like na sua saúde? Será que você dorme bem? Será que você faz boas escolhas alimentares? Será que você pratica algum tipo de atividade física? Será que você não fuma? Não faz uso de álcool demasiadamente? Será que você bebe bastante água ao longo do dia? Turma, nós não somos cactos, tá bom? A gente precisa beber água. Nosso corpo precisa de, no mínimo, 2 litros de água por dia, tá? Nós perdemos muito líquido durante o dia, então a gente precisa se hidratar. A gente precisa hidratar a pele, né? Hidratar o corpo, fazer o uso de água, né? Beber bastante água para você realmente estar ali melhorando também os seus órgãos vitais, tá bom? Então, tudo isso, gente, um conjunto de pontos importantes vão fazer com que nós tenhamos uma boa saúde. Fazer um check-up, né? A cada 6 meses ou pelo menos a cada 1 ano, né? Anualmente, procurar fazer exames preventivos, né? Para você saber como é que está a sua saúde. Exames de sangue, aferir a pressão arterial, medida de glicemia, né? Você precisa fazer exames para detectar preventivamente, né? Ou tratar um caso de câncer, né? As mulheres, exame de mama, preventivo. Os homens, a próstata, né? Ou outros relacionados à saúde do homem, exames de vista, né? Oftalmológicos. Então, cuidar dos dentes, né? A gente precisa fazer essas consultas periodicamente para fazer a manutenção da saúde. Manter a nossa saúde é mais fácil, né? Prevenir é mais fácil do que precisar tratar. Curar uma doença, né? É muito mais difícil, é muito mais custoso, demorado. Então, você conhecer, você prevenir é muito melhor. Então, e muito mais barato. Então, fica mais fácil você conhecer, você buscar esse conhecimento de como está a sua saúde para você poder, de certa forma, ter essa segurança do que você ficar adiando, turma, passando por cima da sua saúde, das suas necessidades, né? A gente vai falar pontos que são bons ou ruins para a nossa saúde, né? Como eu disse para vocês, vários pontos que nos fazem perceber que são bons ou que são ruins para a nossa saúde. Muitas vezes a gente deixa de fazer o uso de coisas boas para fazer as escolhas ruins. Ah, professora, mas é porque não tem jeito. Tem jeito, né? Dá sim para fazer boas escolhas. E a gente precisa descobrir verdades e mitos de alguns tipos de alimentos, de alguns tipos de conhecimento que a gente precisa ter para cuidar melhor de nós mesmos. E eu gosto muito que vocês repassem esse conhecimento, repassem esses pontos que a gente vai falando, porque eles não vão servir só para vocês, né, nossos alunos, mas também para outras pessoas que vocês amam, que vocês querem bem, que vocês querem que viva saudável, que tenha qualidade de vida, porque a gente sabe que o conhecimento ele deve ser passado adiante, tá bom? Então, turma, a gente vai falar sobre muitos assuntos nesse período, juntos, né, aqui. A gente vai falar sobre a quantidade a necessidade de usar o protetor solar, a necessidade de usar o hidratante corporal, a necessidade de fazer o uso adequado dos alimentos, vegetais, frutas, né, cereais, sobre alimentação, sobre autocuidado. E, dentre essas informações, tem muitos mitos e muitas verdades. Hoje, nós lutamos contra a internet,
contra e a favor, né? Tem muita coisa na internet boa, né? Muita informação preciosa, né? Que vai fazer diferença, que vai acrescentar na nossa vida, que é importante que a gente saiba, mas tem muita informação errada, tem muita informação prejudicial que acaba atrapalhando a nossa, acaba dando ruído na nossa saúde. E isso, turma, pode afetar diretamente com outras pessoas, né? Há outras pessoas que muitas vezes não param para realmente saber o que de fato é real e o que é mentira. E aí, turma, um dos pontos, né, principais que a gente fala é sobre a alimentação. Olha aí essa imagem que eu coloquei para vocês, né? É uma imagem assim bem lúdica, né? Digamos assim, bem interativa, mas ao mesmo tempo bem dura, grosseira, né? Falando aí que se você faz o consumo de muitas frituras, né? De alimentos gordurosos, de alimentos ricos em açúcar, de alimentos processados, condicionados, você vai alimentando o entupimento dos seus vasos, das suas artérias. E com isso, turma, pode desencadear doenças que podem ser fatais, né? É por isso que a nossa vida ela precisa ter um equilíbrio, nem mais e nem menos, né? Ah, professora, mas eu gosto tanto de comer pizza, eu não vivo um final de semana sem comer pizza. Pois então, se lembre da pizza do final de semana e cuide em se alimentar melhor no meio da semana, né? Se lembre de botar a salada, se lembre de beber bastante água, diminuir o consumo de refrigerantes, sucos, açúcares, né, no dia a dia. Enfim, turma, uma coisa tem que compensar a outra, porque quando você só faz hábitos errados, quando você só consome, você acaba alimentando menos expectativas de vida, né? Você acaba diminuindo a chance de você viver mais e melhor. Então é por isso que a gente precisa ter esse cuidado, esse controle. Jamais coloque nada acima da sua saúde. Ela é o seu bem mais valioso. Proteja-se. Às vezes, turma, a gente coloca empecilho. Eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Ou para me locomover, ou para chegar. Eu não posso, eu não como porque eu não tenho como comprar. E aí, muitas vezes, a gente vai vendando os nossos olhos para os nossos próprios hábitos errados. Para que a gente possa construir hábitos novos, para que a gente possa começar algo novo, a gente precisa esquecer o passado, botando para trás, afastando aquilo que não é bom. Do jeito que a gente precisa viver, né? Pensando no futuro. Eu quero viver mais. Eu quero viver melhor. Eu quero ter condição de fazer as minhas atividades da vida diária tranquilamente, com saúde. Eu não quero ser uma pessoa dependente da ajuda de outras pessoas, né? Então, são pensamentos futuros. Eu já penso lá quando eu tiver vovozinha, né, velhinha ali nos meus 1,30 m, né, Nerson? Que a gente vai diminuindo, né? Aí eu já penso, né, que eu tenho que continuar forte, sorridente, contadora de história, né? Tenho que estar com minha cabeça no lugar, né, com um juízo saudável, porque senão... Mas tudo isso, gente, é uma construção, né? É você pensar no hoje, no agora e já começar a agir. Por quê? A gente precisa ter essa noção de conhecimento que com saúde a gente pode fazer muita coisa. Sem saúde, a gente perde de fazer muita coisa, né? A gente perde de fazer muita coisa.
Quando a gente amanhece dolorido, cansado, espirrando, com dor no braço, com dor na coluna, né? Estraga o dia. Amanhece com dor de cabeça, atrasa o dia, né? Tudo isso é, de certa forma, um atraso, um prejuízo para aquela rotina que você tanto gosta, para aquela rotina que você se sente bem em fazer. E com saúde, não. Com saúde você vai, né? Todo vigoroso, todo alegre, satisfeito, você vai de boa, você vai tranquilo, porque ter saúde é muito bom. Então, turma, a gente vai abrir aí a nossa aula, de fato, falando da obesidade, né? Porque o que é a obesidade? A obesidade tem sido mal, né, de muitos períodos que nós temos vivido até os dias atuais. A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, certo? Então, muitas pessoas, né, muitos estudos, muitas teorias, muitas bases científicas já têm tentado, né, incentivado aos bons hábitos para que a obesidade ela seja diminuída, principalmente na fase da infância, né, nas crianças. Por quê? É uma doença crônica que vai se caracterizar principalmente por esse acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo. Ele é o desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Ou seja, nosso corpo ele precisa estar em equilíbrio. Equilíbrio energético e calórico. Se eu como muito, eu aumento a quantidade de calorias e eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço todo dia, eu vou engordar. Vai aumentar a minha massa. Se eu diminuo o consumo de calorias e mantenho as atividades que eu costumo fazer, ou aumento, eu vou ter um déficit calórico. Então, eu vou emagrecer. De outro ponto, de outra visão, eu não me alimento bem. Eu acabo deixando de fazer escolhas saudáveis para fazer escolhas mais calóricas, né? Ou comendo de forma errada no meu dia a dia. E eu começo a não praticar atividade física, né? Deixo o sedentarismo consumir. Isso também vai fazer com que eu tenha um aumento calórico, né? Um aumento de massa. E eu não gaste toda aquela energia, não gaste todas aquelas calorias que eu consumi no meu dia. Isso vai acumulando, se transformando em gordura, Daqui a pouco, tô uma pessoa obesa, né? Então, é esse desequilíbrio, certo? Entre a quantidade de caloria ingerida e a energia que foi gasta. E a importância da obesidade como uma doença crônica. Doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade, né? Como eu disse para vocês, a obesidade, gente, é uma doença nacional, mundial, né? De preocupação mundial, já que nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, né, estão cada vez mais adoecendo, né, ficando obesos ou com sobrepeso. E isso realmente é uma doença muito perigosa que acaba acometendo, sendo associada a outros tipos de comorbidades, certo? Então, caracterizada pelo excesso de tecido adiposo, tá bom? Porque são as células adipócitas. São as células adipócitas, né? Que são responsáveis pela gordura no nosso corpo,
certo? A tendência do corpo masculino é de ser mais magra, ter mais massa muscular do que tecido adiposo. A tendência do corpo feminino é de ter mais massa adipócita, né? Mais células adipócitas, na verdade, do que massa muscular, porque o corpo feminino ele se molda, né? Ele tem mais curvas. Enfim, quanto mais a gente acumular energia, calorias no nosso corpo, a tendência é de duplicar, de aumentar a quantidade de células adipócitas. E isso pode prejudicar a saúde, aumentando o risco de mortalidade, né? Então, turma, quais são os tipos de comorbidades associadas? Diabetes mellitus do tipo 2, que nós sabemos o quê? Que as pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 2, elas têm maus hábitos, certo? Elas têm maus hábitos. É por isso que desencadeia diabetes mellitus tipo 2. Má alimentação, não tem descanso, é uma vida estressada, né? Acaba desencadeando aí a diabetes do mellitus tipo 2. Assim como também as doenças cardiovasculares, certo? As pessoas que são obesas ou que têm sobrepeso, geralmente elas são hipertensas ou elas têm alguns tipos de doenças relacionadas aos órgãos vitais, gordura no fígado, gordura visceral aumentada, hipertensão, diabetes, além de cânceres, né, de diversos tipos de cânceres. Então, para vocês verem como é importante a gente ter essa noção do que nós nos alimentamos, do que nós fazemos, de como nós nos protegemos, porque a alimentação e o nível de sedentarismo na nossa vida, ele influencia muito com a nossa saúde, né? Tem grandes influências para a nossa saúde, certo, turma? Aumentando aí o risco de mortalidade. Além de que existem muitas crianças obesas que já são hipertensas e diabéticas, além de termos jovens, né? Jovens obesos, hipertensos, né? Que podem até sofrer vários riscos, que sofrem, né? Vários riscos de um mal súbito, um infarto fulminante, pode até chegar a morrer por conta também dessa situação, além de desencadear vários tipos de câncer, tá bom? Então, como é uma doença de preocupação mundial. Da mesma forma, gente, eu pontuei para vocês aqui aspectos que a gente precisa ressaltar, certo? Não só corre maior risco de obesidade quando se tem ambos os pais obesos, como o grau de obesidade parece ser mais severo. Olha aí, turma, no número 1. O que que acontece? Normalmente, em uma família, se o pai for obeso e a mãe for obesa, os filhos poderão ter a carga genética aumentada e também desencadearem a obesidade. Vocês conhecem alguma família? Sim. O pai obeso, a mãe obesa e os filhos têm a tendência, né? Aumentaram aí as chances de serem obesos também? De terem obesidade? Sim, né, turma? Com certeza. Agora, olha só o que acontece. Quando a avó e o avô são obesos, os filhos, os netos, né, também podem ter essa obesidade. Se o pai e a mãe for obesa, aumenta o grau
de severidade da obesidade para os filhos, tá bom? Porque além do pai obeso, a mãe obesa, já tem grande chance dos filhos serem obesos. Só que o grau de obesidade ainda fica mais severo. Também ocorre no número 2, também ocorre o aumento do risco de persistência da obesidade na vida adulta e da gravidade da doença, né? Olha só, nós temos um exemplo de uma criança que nos seus 3, 4 anos de idade já estava com sobrepeso, né? Com 9 anos, uma criança obesa. Com 20 anos, uma jovem com obesidade em grau 2, né? Então, aumenta o risco, aumenta a persistência de obesidade na vida adulta. Normalmente, turma, esses hábitos que começam na infância, ou eles vão sendo moldados, adaptados, né? Ou isso vai perdurando para a vida toda e isso acaba prejudicando cada vez mais a vida adulta, o desenvolvimento, o progresso, né, dessa pessoa. Agora vocês observem como nós influenciamos negativamente a saúde das crianças, né? Porque a culpa é nossa. A culpa é dos adultos. A culpa é do provedor, a culpa é do responsável, porque nós sabemos que criança não é para estar comendo, batatinha frita todo dia, salgados, frituras todos os dias, pizza, massas, macarrão, né? Os enlatados, os industrializados, os condimentados, né, os gordurosos. Criança, turma, não pode estar tomando refrigerante, né? Tem gente que espera só a criança beber começar a engolir para dar refrigerante. Da mesma forma que tem muitas mães, muitas famílias que se preocupam em não oferecer nenhum tipo de suco adoçado sem ser natural, né? Porque sabem que o açúcar faz mal. Porque sabem que o açúcar, ele é um acúmulo, né, de doenças que vão acabar prejudicando os nossos filhos. Então, quem bem souber, não oferta esse tipo de alimentação para as crianças, tá bom? Sorvete, né? Macarrão industrializado, condimentado, nenhum tipo de salsicha, né? Enfim, turma, são alimentos que a gente sabe que só vão potencializar os riscos de obesidade, de doenças de agravos na saúde dessas pessoas. Juntos, esses achados fornecem um mau prognóstico para crianças e adolescentes obesos, né? São vários tipos de pontos que a gente observa na saúde dessas crianças. Na alimentação escolar, o que é que vai de lanche? O que é que você manda de lanche? Nescau, suco de caixinha, biscoito recheado, bombom de chocolate, o que que vai mais, né? Petisco. São lanches fáceis, são lanches rápidos, mas que fazem muito mal. O que que nós podemos encontrar de diferente? Como chegar no ponto de diferença? Colocar a fruta, colocar o suco natural, colocar biscoitos polvilhados, né, que sejam mais caseiros, que sejam mais leves, né, menos gordurosos, ou assados para não ser fritados, né, para não ser fritos. Enfim, turma, juntar todos esses pontos que a gente já vai observando, né, no nosso dia a dia, a gente vai entendendo que esse
é um mau prognóstico para as crianças e adolescentes. E aí, gente, são necessários esforços extras para o tratamento da obesidade o mais precocemente possível, né? Eu tenho um irmão, sou eu e o irmão, certo? Eu sou a mais nova e ele 2 anos mais velho do que eu. Sempre lá em casa, a minha mãe, né, na nossa infância, ela servia o prato. Ela fazia nosso prato. E mãe sabe o que a gente precisa comer, né? Mãe sabe. Mãe colocava lá o tanto de arroz, o tanto de feijão, o tanto de salada, o tanto de macarrão, o tanto de arroz, o tanto de carne, né? E beleza. Mamãe botou ali, a gente comeu, ficou satisfeito e foi, né? Chegou na fase adulta, o meu irmão, ele saiu de casa e foi trabalhar. E lá no trabalho, ele não manteve os bons hábitos que ele foi ensinado, né? Porque do jeito que eu aprendi, ele aprendeu. Só que ele foi para outro caminho, né? Ele achou mais fácil tomar refrigerante e comer um salgado. Porque disse que era mais rápido, porque disse que era mais fácil. E aí tome o pastel, e depois a coxinha, e depois a bomba, e depois o empadão, né? E depois, não sei o que, esses lanches que a gente encontra com facilidade e também mais barato, né? Mas o barato sai caro. O barato sai caro, né, gente? Isso ele com 20 anos. 10 anos depois, né? 8 anos depois, o meu irmão estava obeso. O meu irmão estava em obesidade grau 2, né? Jovem e obeso, sem disposição, sem coragem para emagrecer, sem vontade de fazer dieta para poder melhorar, sem ânimo, né? Com um nível de ansiedade, já vagando pela depressão, né? Pela tristeza que estava consumindo ele por conta da aparência física, já não conseguia arrumar um emprego, já não conseguia se sentir bem, né, entre as pessoas. O que foi necessário? Fazer um tratamento particular, né, fazer uma cirurgia para poder se recuperar. Depois da cirurgia bariátrica que ele teve que fazer, né, com todos os riscos que uma cirurgia bariátrica tem também, né, claro que hoje já está bem mais tranquilo, mais normal, mas não deixa de ser uma cirurgia. Ele fez e hoje ele está bem, né? Ele está bem, conseguiu emagrecer bastante, é mais feliz, né? Tem mais disposição, tem um bom trabalho, mas foi difícil. Foi difícil para ele, foi difícil para minha mãe, foi difícil para a família. Todo mundo muito preocupado com essa transição, né, que de um jovem ativo, né, ele acabou se transforma, né, infelizmente. E isso, turma, acaba a obesidade acaba desencadeando doenças físicas, doenças motoras, doenças psicológicas, doenças emocionais. Por conta da obesidade, nós temos aí desses diversos fatores que vão afetando a nossa saúde. E aí, turma, eu coloquei aqui para vocês algumas causas da obesidade, certo? Porque a obesidade ela é multifatorial. Nós sabemos que a obesidade ela tem diversos fatores. Ela pode ocorrer por diversas situações. E aí, eu pontuei algumas para vocês. Eu vou dar 1 minutinho na tela, enquanto vocês observam, leem, né? Comentam aí, discutam sobre caso houver algum fator que esteja faltando, tá bom? Que vocês acham que não é um fator, mas coloquem aí que já, daqui 1 minutinho eu volto
para a gente discutir e falar um pouco sobre essas causas da obesidade juntinhos, tá bom? Muito bem, turma. Então, bora lá, né? Eu vi aí que vocês concordaram, né? Realmente, o quanto que a alimentação inadequada ou excessiva é um dos fatores primordiais das causas da obesidade, né? Nós sabemos, sim, que se alimentar inadequado ou excessivamente, né? Muitas vezes porque estamos ansiosos, muitas vezes porque estamos nervosos, muitas vezes a ociosidade, né, acaba também fazendo com que a nossa alimentação ela seja inadequada ou excessiva, tá? Às vezes você trabalha num ambiente muito estressante e você acaba colocando ali na comida, né, uma fuga e acaba se alimentando mais do que o necessário, né? O ambiente também faz com que você possa se alimentar errado, tá bom? Ou achar que não é possível, porque no caso, dava para o meu irmão preparar uma quentinha, né? Dava para ele preparar ali o alimento dele, a saladinha, levar para o trabalho e não ficar se alimentando mal. Às vezes a gente acha trabalhoso, mas olha que depois o trabalho custa caro, né? E aí, turma, assim como também a falta de atividade física, tá bom? Muito conhecida por vocês como sedentarismo. Sedentarismo, gente. Sempre vem essa palavrinha, tá bom? Falta de atividade física, você não se exercitar, você não movimentar o seu corpo. Os fatores genéticos, como eu já disse agora há pouco, né, familiares, que têm predisposição genética, que têm obesidade, que tenha familiares, né, obesos, geneticamente você corre risco, né? Psicológicos, tá bom? Pessoas com depressão, pessoas que tomam medicamentos, tá? Para regular ou para melhorar em algum tipo de aspecto. Tem alguns medicamentos que acabam prejudicando o seu corpo, né? Aumentando a retenção de líquido, aumentando o volume muscular, né? Fazendo com que você coma mais, né? Aumenta o apetite. Poucas horas de sono, quando você não dorme bem, quando você não consegue descansar, né? Tudo isso faz com que você possa aumentar aí, né, esses fatores de obesidade. Além da modernização, né, turma? Que nós vivemos aí esse processo de automatização dos nossos recursos, né? E tudo que a gente usa agora tem facilitado a vida para a gente se movimentar cada vez menos, né? Para a gente não se movimentar, digamos assim. Tá tudo na nossa mão, tá tudo muito fácil e a gente sabe que isso acaba atrapalhando bastante, né? No período da pandemia, por exemplo, muitas pessoas conseguiram mudar, transformar seus hábitos de vida. Começaram a se alimentar melhor, começaram a praticar algum tipo de atividade em casa, começaram a cuidar de plantinhas, se ocupar mais, meditar. Ao mesmo tempo que tiveram pessoas
que começaram a comer mais, a ficar mais ansiosas, a ficarem mais preocupadas. E aí passava aqui no home, né, trabalhando em casa, biscoitinho, ou um suquinho, e a frutinha, né? E tome comida sem controle, o que fez com que essas pessoas pudessem aumentar, né, as calorias ingeridas e sem nenhuma prática de atividade física acabaram engordando, né? E aí hoje nós já temos aí vivido um novo momento, procurando achar o que foi perdido, né? Procurando aí aproveitar para melhorar esse shape, melhorar essa qualidade de vida, tá bom? Beleza, turma? Vocês conseguiram acompanhar? Tá de boa? Eu vou ficando aqui, tá bom? Mas eu prometo que eu volto para continuar esse assunto de obesidade. Ainda tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Então, continua ligadinho na nossa aula aí, que daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre obesidade e eu quero ainda a participação de vocês. Até logo! Tchau, tchau!